Bom, vamos prosseguir com a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Percebam que vai ficando cada vez mais exigente, né? A gente já aprendeu alguma coisa sobre cadeia carbônica principal, né? Sobre os radicais. E quando a gente encontra uma estrutura um pouco mais complexa, como que a gente faz, né? Então a gente tem um exemplo aqui, né? Como que a gente faria para nomear esse composto aí, né? Como que a gente faria para dar nome de acordo com as regras da IUPAC para essa substância aí? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que nessa estrutura deve haver a presença de radicais, certo? O problema é onde que eles estão, né? Então como que a gente faz? A primeira coisa é verificar se o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário. Porque como eu já havia dito lá nas primeiras aulas, a gente vai ter radical se a gente encontrar na estrutura um carbono terciário ou quaternário, ok? Então vamos lá, ó. Relembrando, né, ó, esse carbono é primário, esse carbono ele é secundário, né? Secundário. E esse carbono aqui, tá? Ele tá ligado a esse e a esse. Então a gente encontrou aqui, ó, um carbono terciário. Se existe um carbono terciário, deve haver alguma ramificação. Vamos continuar, né? Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a esse e a esse. Então ele é um secundário. Esse carbono aqui está ligado a esse e a esse. Então ele é um secundário. Esse carbono aqui, ó, está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então ele é um terciário. Ou seja, né, nele deve estar ligado alguma ramificação. Esse carbono aqui, ele é um secundário e esse é um primário, né, um carbono terminal. Vamos continuar para cá. Esse carbono aqui, ele é um secundário. Por quê? Se você olha para ele, ele tem um vizinho, dois vizinhos imediatos. A mesma coisa acontece com esse, e esse é um carbono primário. Bom, então, a gente foi capaz de reconhecer agora, que nessa estrutura, em dois locais dela, existem carbonos terciários. Então, aonde você tem carbono terciário ou quaternário, né, você tem radical. Nesses carbonos terciários você tem radicais ligados a eles, tá? Aqui, nesse carbono aqui, o radical é esse aqui, tá? Um radical com um carbono. Então, a gente tem aqui um radical metil. E aqui a gente tem um terciário também. E ligado a esse carbono terciário, a gente tem um grupo com dois carbonos, né? Esse grupo com dois carbonos, ele é um radical, certo? Só que é um radical com dois carbonos, né? Então ele vai ganhar o nome etil. O que sobrou de todo esse esquema foi a cadeia carbônica principal. A gente não tem mais radicais nessa estrutura, ok? Então, ó, essa parte que está ficando em amarelo é a cadeia carbônica principal. Tá? Cadeia carbônica principal. Separamos os radicais da cadeia carbônica principal, ok? Agora a gente vai enumerar os carbonos da cadeia carbônica principal. Por onde a gente vai começar? Por essa extremidade ou por essa extremidade? Verifique uma jogadinha. A gente começar pela extremidade onde tem radical mais próximo a ela, tá? Então, ó, verifique que mais próximo dessa extremidade a gente vai encontrar esse grupo metil aqui, tá? E a gente vai encontrar um outro radical, só que não está muito próxima dessa outra extremidade. Então esse seria o carbono 1, tá? Esse é o carbono 1
Esse seria o carbono 2, esse o carbono 3, esse o carbono 4, o 5, o carbono 6, o carbono 7, o carbono 8 e o carbono 9. Ok? Então a contagem vai ser nesse sentido aqui, tá? E não nesse aqui. Ok? Agora a gente já juntou, já tem reunido todas as informações para dar nome. A gente começa sempre pelos radicais, tá? Então, que radical eu tenho? Eu tenho o metil e o etil. Mas qual deles eu devo colocar primeiro? Agora você tem que usar o esquema da ordem alfabética, tá? Ó, olhando a primeira letra do nome do radical, etil e metil. Quem vem primeiro? O E, né? E depois vem o M, né? Primeiro o E, na ordem alfabética é o E, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou dizer, então, ó, que na posição 6 eu vou encontrar um metil, certo? Vamos arrumar isso aqui, ó. Na posição 6 eu vou encontrar um grupo etil, ok? Estou corrigindo. Vou separar novamente. Na posição 3, eu vou encontrar um grupo metil, que é esse aqui. E agora, eu não tenho mais informação sobre radicais. Então, eu vou colocar informações sobre a minha cadeia carbônica principal, ok? E quantos carbonos eu tenho na minha cadeia carbônica principal? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu venho até a minha tabela, né, a minha famosa tabela, e verifico que quando eu tiver 9 carbonos na cadeia carbônica principal, eu vou usar o prefixo non, né? Ok? E eu continuo. Non. Nessa cadeia carbônica principal, nós temos ligações simples, duplas ou triplas. Nós apenas podemos ver que tem apenas ligações simples. Então, as duas letrinhas que vão no meio, né, que é o unifixo, é a AN. O que mais que eu posso colocar agora? Eu tenho que colocar a informação sobre a função orgânica, né, que é um hidrocarboneto. Então esse aqui é o nome oficial do nosso composto. 6-etil, 3-metil nonano, né? Essa informação aqui, o 6 é a posição onde está o grupo etil. Essa informação aqui é a posição 3 da cadeia carbônica principal, onde eu vou encontrar um grupo metil. E essa informação aqui é referente à minha cadeia carbônica principal, ok? Esse é o esquema que a gente usa para dar nome para esse composto de acordo com as regras da IUPAC. E aí mais um probleminha aqui, né? Quando a gente olha para essas estruturas, né, vem sempre aquela questão assim, por onde eu vou começar a numeração, né? Você pode usar esse esquema que a gente tem de colocar os radicais, começar a numeração da cadeia carbônica olhando para o radical que está mais próximo de uma extremidade. Só que às vezes, em alguns casos, isso é um pouco confuso, nem sempre isso é muito claro no visual. Então você tem que usar uma regra mais segura, né? Esse caso aqui é um exemplo. Veja, o que eu tenho aqui? Uma cadeia carbônica, né, de um hidrocarboneto, e eu tenho radicais ligados a essa cadeia carbônica. O problema como que eu faço a enumeração, né? Como que eu vou enumerar onde o radical está ligado à cadeia carbônica principal? E qual é a minha cadeia carbônica principal? Bom, você usa aquele esquema, né? A primeira coisa verifique se o carbono é primário, secundário, terciário e quaternário, tá? Então, esse aqui, ó, é um carbono quaternário. A ele está ligado radicais. E quando é quaternário, eu tenho 2 radicais ligados, tá? Isso é evidente. Esse aqui, ó, está ligado a 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Um carbono terciário tem ligado a ele
um radical. Pelo menos um radical tem que estar ligado a ele. Esse carbono ele é primário porque ele é terminal, ele é um carbono de ponta. Esse carbono é um secundário e esse é um primário, ok? Então eu já defini algumas coisas. Aqui eu tenho um radical. Aqui eu também tenho um radical, porque quando eu tenho dois radicais ligados a um carbono, né, esse carbono vai ser quaternário. Esse radical aqui é um radical metil ou metila. Esse aqui também é um radical metil. Ok? Aqui eu também tenho um radical metil, certo? Porque ele está ligado a esse grupo aqui, ó. Ele está ligado a um carbono terciário, ok? Então eu também tenho um radical metil. Radical metil. Então como que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, tudo aquilo que sobrou vai ser a minha cadeia carbônica principal, ok? Eu separei os meus radicais da cadeia carbônica principal. A minha cadeia carbônica principal está em amarela. E eu tenho 3 grupos metil, ok? Então como que eu vou fazer? Se eu tenho 3 grupos metil, 3 radicais do tipo metil, eu vou usar a expressão trimetil, ok? Vou usar isso aqui. Em qual momento? Agora. Então, ó, veja, na posição, né? Qual posição que eu vou colocar então os meus radicais? Agora vem um problema sério, tá? Por onde eu vou começar a enumerar a cadeia carbônica principal? Eu vou nesse sentido aqui ou nesse sentido aqui? Presta atenção, pessoal. Quando a gente tem essa dúvida, a gente tem que jogar com uma regra segura. Como que eu vou fazer? Eu vou somar as posições aonde estão os meus grupos metil, os meus radicais, certo? Então eu vou pensar o seguinte, ó, se eu caminhar nessa direção, eu vou encontrar grupo radical na posição 1, 2, certo? E depois vou encontrar na posição 3. E aí eu faço essa soma. Tá? Isso é uma regra muito segura. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou caminhar nesse sentido aqui. Então eu vou contar carbono 1, 2, 3. Carbono 1, 2, 3. Coloquei aqui. Eu vou encontrar grupo metil agora na posição 4. E somo. Quando eu faço essa soma, eu não tenho mais grupo metil, né? Então eu posso agora fazer essa soma. Aqui, indo nesse sentido aqui, a soma vai me gerar o número 5. E indo nesse sentido aqui, a soma vai gerar o número 7. O que eu faço? Eu tenho que escolher o menor desses resultados, tá? Então, ó, o esquema de contagem, de enumeração de carbono, vai ser nesse sentido aqui, porque nesse sentido aqui gerou a minha menor soma, que deu 5. Ou seja, esse carbono aqui vai ser o número 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, esse vai ser o 4 e esse vai ser o 5, ok? Agora eu tenho todas as condições para dar nome ao meu composto. Presta atenção, pessoal. Na posição 2,
eu vou encontrar dois radicais, tá? Então eu vou dizer assim, ó, na posição 2,2 eu vou encontrar dois radicais. E na posição 3 eu vou encontrar mais um radical, tá? Quando eu somei os três radicais, que no meu caso aqui eram radicais metil, eu vou ter um trimetil, ok? Trimetil, porque 1, 2, 3. Um metil está, dois metis, né? Ó, esses estão na posição 2, 2, e um terceiro está na posição 3, tá? Então aqui, ó, as posições onde se encontram os meus radicais. Só que eu não terminei ainda, né? Eu tenho agora todas as informações dos grupos radicais. E eu tenho que colocar as informações da minha cadeia carbônica principal, que é essa que está em amarelo. Ok? Quantos carbonos eu tenho na cadeia carbônica principal? Olha só. Eu estou falando aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu venho na minha tabela, 5 carbonos vai dar o prefixo pente. Ok? Ele é um hidrocarboneto com ligações simples, dupla ou tripla entre carbonos. A gente só está vendo ligações simples. Então o infixo é AN. E ele é um hidrocarboneto, o que obriga a terminar em O. Então esse seria o nome oficial desse composto, tá? Ele é um composto assim que você basta olhar no visual e resolver para que lado que vai a contagem dos carbonos da cadeia carbônica principal. Não, é muito arriscado, tá? Reveja essa aula, tá? E refaça esse exercício. Tente refazer esse exercício, é muito importante. Ok, pessoal? Espero que todos tenham aproveitado a aula. Tchau, tchau.